Olá, tudo bem com você? Sou a doutora Denise Vasconcelos, sou ginecologista e nutróloga e hoje eu tenho os meus cuidados voltados à saúde da mulher com um olhar mais integrativo. E hoje eu venho aqui nesse vídeo te perguntar uma coisa. Como é que anda o seu check-up ginecológico? Está em dia com seus exames, com a sua avaliação ginecológica, com seus exames de controle e de saúde ginecológica? Será que nesses exames, nesse check-up que você faz a cada 6 meses, a cada ano, está incluída a avaliação da sua tireoide? Não. Você sabia que ela pode impactar e muito na tua saúde ginecológica? Muitas pessoas acham que a tireoide, que é uma glândula que a gente tem aqui nessa região do pescoço, ela está relacionada mais à parte de emagrecimento, aumento de peso ou perda de peso, mas ela impacta em todos os outros hormônios. Então, hoje esse vídeo é para te alertar sobre a importância da tireoide na saúde da mulher e eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar hoje. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela para que fique mais fácil de você entender. Vamos falar sobre tireoide e saúde da mulher. O que que é a tireoide? Tireoide é essa glândula aqui que a gente tem nessa região, aqui na frente do pescoço, na parte anterior, né? Tem esse formato. E ela é muito importante porque ela está relacionada com a regulação de todo o nosso metabolismo. E ela influencia direto ou indiretamente vários hormônios, inclusive os hormônios da função ovariana, tá? Então, para a mulher, é extremamente importante que ela fique regulada, que ela fique funcionando plenamente. Eu posso ter alterações na função dessa glândula, ela ficar mais acelerada, que é o hipertiroidismo, ela ficar mais lenta, que é o hipotiroidismo. Eu posso ter nódulos, eu posso ter câncer, né? Posso ter várias alterações anatômicas também nas células dessa glândula. O mais comum é a alteração funcional, que é o hipotireoidismo, que é quando ela fica muito lenta. E essa situação, essa doença, ela é muito mais comum em mulheres acima dos 30 anos e mais comum em mulheres que homens, 10 vezes mais. Por isso é tão importante incluir esse exame, esse rastreamento no seu check-up ginecológico. Eu posso ter causas genéticas, causas ambientais, causas relacionadas à parte de alimentação, de toxinas, né? Mas é extremamente importante que você avalie também causas genéticas. Se você tem casos na família, várias pessoas que já tomam medicação para tireoide, já retiraram nódulos, que tiveram histórico de câncer. Então é importante que você atente para começar o check-up bem antes dos 30 anos, porque pode ser que você tenha também uma predisposição para desenvolver algo, e o quanto antes você identificar, melhor o seu tratamento. No caso do hipotireoidismo, a principal causa é a tireoidite de Hashimoto. É um processo inflamatório, é uma doença autoimune, é quando o meu corpo produz anticorpos e atacam a ele mesmo. Nesse caso, os anticorpos eles estão atacando a própria tireoide. Então, essa glândula ela começa a aumentar de volume muitas vezes, né? Como se fossem nódulos nessa região e fica mais inchadinho aqui o pescoço. Eu posso ter sintomas relacionados à lentidão dessa glândula, então eu posso ter sonolência excessiva, principalmente pela manhã, mas ao longo do dia, retenção de líquidos, a sensação de inchaço, principalmente no rosto, queda de cabelo, intestino um pouquinho mais lento, dificuldade de perder peso, posso ter um sintoma mais depressivo, de desânimo também, entre vários outros sintomas. Posso ter causas ambientais, genéticas, uso de outros hormônios externos que poderiam estar influenciando essa tireoide, como anticoncepcionais, por exemplo, ou outras doenças autoimunes que eu já posso ter e que influenciam o desenvolvimento dessa, como, por exemplo, fibromialgia, artrites, dermatites. E aí o corpo, como já está muito sensível, pode começar a desenvolver anticorpos contra outras áreas, outros alvos, e no caso seria a tireoide, tá? Então, se você já tem um quadro de doença autoimune, você precisa sempre estar checando toda a parte hormonal para ver se está tudo funcionando bem, se essa doença autoimune está bem controlada, para que não desencadeie, não abra portas, né, abra brechas para desenvolver outros problemas. E qual é o grande problema, além de mexer com todo o metabolismo, deixar você mais lenta, sonolenta e tudo mais? Eu posso, a partir da tireoidite de Hashimoto, que é um desequilíbrio sistêmico no meu sistema imune e no meu metabolismo, abrir portas para outras doenças, doenças cardiovasculares, devido ao aumento de peso e todo o processo inflamatório que é gerado, eventos de trombose, aumento de colesterol, infertilidade ou outras doenças autoimunes, como eu já falei. No outro extremo, eu tenho a doença de Graves, que é o caso do hipertiroidismo.
é quando a tireoide está muito acelerada, é quando ela produz hormônios excessivamente. Então, eu tenho aqui o padrão, o normal, eu tenho o Hashimoto, que é quando ela fica muito lenta, e eu tenho o outro extremo, que é a doença de Graves, que é quando ela produz hormônios demais. Então, esse organismo, ele fica com excesso de combustível, digamos assim. E aí isso aumenta a agitação, palpitações, tremores, posso ter quadros de diarreia, posso ter perda de peso excessiva, posso ter sintomas de ansiedade. É muito comum também aparecer esse inchaçozinho aqui na própria tireoide, né? Isso não é próprio apenas do hipotireoidismo, no hipertireoidismo também pode acontecer, pela deficiência de iodo. Aumento da órbita. Algumas pessoas com doença de Graves mais avançada, elas ficam com os olhos mais saltados para fora e que muitas vezes, que chama exoftalmia, e que muitas vezes esses olhos mais externos, mais para fora, a pálpebra não consegue fechar adequadamente, ele resseca e pode levar à formação de úlceras, comprometendo muitas vezes a visão também. Em até 16% dos casos, você pode ter uma outra doença autoimune associada. Então, a doença de Graves, ela é um quadro um pouco mais agressivo do ponto de vista autoimune, então tem mais prevalência, tem mais possibilidade de aparecer outra doença autoimune associada, e ela também é mais difícil de controlar sintomas do que o hipotireoidismo. O quadro de hipotireoidismo relacionado ao Hashimoto é um quadro onde os sintomas são mais simples de controlar. Aqui já é um pouquinho mais difícil, mais complicado. Vou passar o próximo. Existem situações que podem comprometer essa tireoide, como, por exemplo, o uso de anticoncepcionais, hormônios externos de modo geral, mas no caso aqui, os anticoncepcionais já é algo muito prevalente, muitas pessoas utilizam e durante muitos anos da sua vida. Quando eu utilizo medicamentos hormonais sintéticos, eu posso alterar a produção e a função dos hormônios da tireoide. Então, eu afeto aqui enzimas que podem converter o T4 em T3, que são hormônios que vão agir na parte mais da periferia, digamos assim, das células, né? E eu aumento a probabilidade, né, de uma outra enzima que controla a eliminação desse hormônio. Então, a tireoide até que estava lá quietinha, funcionando, produzindo seus hormônios. Mas tem um hormônio externo que está começando a atrapalhar a sua função. E aí ela pode, muitas vezes, se isso demora muitos anos, tender para um hipotireoidismo. Ao mesmo tempo, os hormônios tireoidianos também vão afetar a efetividade dos anticoncepcionais orais. Então, quem tem problemas de tireoide pode ter dificuldade na função dos anticoncepcionais orais. Então, o anticoncepcional oral não seria interessante ser utilizado. Poderia ser utilizado uma outra via, como a transdérmica, como o DIU, como o Implanon, enfim, tá? Tanto que eu coloco aqui, transdérmicos e bioidênticos não fazem essa ação. Então, hormônios que são mais naturais e hormônios que não são utilizados por via oral, aí não tem muita interferência na ação da tireoide, nem a tireoide na sua função hormonal, e aí um não atrapalha o outro, tá? Uma outra situação dentro da ginecologia que pode acontecer é em relação à fertilidade. No caso da tireoide, como ela ajuda na regulação de outros hormônios, se ela não está bem regulada, ela pode atrapalhar a sua função ovariana, atrapalhando o seu ciclo menstrual, a sua ovulação, tendendo para um processo ou de ovário policístico ou de infertilidade mesmo pela dificuldade de ovular, tá? Posso ter relação também com o aumento de um outro hormônio, que é a prolactina. E ela estando aumentada, ela também vai atrapalhar a função ovariana, atrapalhar a ovulação e atrapalhar a sua fertilidade. Então, eu preciso regular esses hormônios para que esse ovário possa se recompor, para que você consiga ovular e daí você engravidar. Pode ter relação com autoimunidade, né, com estímulo para aparecimento de outras doenças autoimunes, endometriose, abortamentos. A partir do momento que eu tenho um desequilíbrio do ciclo menstrual, eu posso não conseguir formar óvulos ou não conseguir formar óvulos de qualidade, e daí essa gravidez não avança, eu tenho aqueles abortamentos repetidos, um atrás do outro. E um dos hormônios da tireoide, no caso aqui o TSH, ele é utilizado como preditor de falha de FIV, fertilização in vitro. O que isso significa? A depender da taxa desse hormônio, eu posso ter uma dica, né? Eu posso ter uma suspeita de que essa fertilização que você vai fazer, ela pode não funcionar bem.
Então, antes de você recorrer ao procedimento, né, de fertilização, que é um procedimento caro, tem todo um preparo e tudo mais, eu preciso regular primeiro o meu corpo, regular minha tireoide, regular as minhas vitaminas, regular todos os hormônios, para quando eu for dar esse passo tão importante como a fertilização, eu consiga ter o melhor resultado possível. Porque senão, eu posso fazer o melhor procedimento com o melhor profissional e o meu corpo não vai responder bem, porque eu deixei de regular ali um detalhezinho que era a minha tireoide, tá? Então, ela tem uma íntima relação com a fertilidade feminina e ela precisa estar ali, ó, 100% para que você consiga realmente ter bons resultados e atingir o seu objetivo aí de fertilidade. Existem alguns alimentos que podem auxiliar no funcionamento dessa tireoide, principalmente o iodo. O iodo, ele é um precursor, ele é uma matéria-prima para que a tireoide produza os seus hormônios. Então, é obrigatório que eu tenha uma quantidade X de iodo para que eu consiga produzir esses hormônios adequadamente. Às vezes a glândula está bem, ela está funcionando, ela está tudo certo, mas ela não tem a matéria-prima para produzir o hormônio. E aí esses hormônios começam a ficar deficientes. Então, às vezes, apenas um pequeno ajustezinho no iodo já pode ser o suficiente para a sua glândula voltar ao normal, sem que você precise entrar no quadro de hipotireoidismo e nem tomar medicação, tá? A maioria dos polivitamínicos hoje, inclusive polivitamínicos para gestantes, já tem incluso o iodo, exatamente por saber dessa importância. Vitamina D, hoje conhecido como hormônio D, pela quantidade de ações que ela regula e de hormônios também. Não seria diferente com a tireoide. Então, a vitamina D ela é extremamente importante na regulação do sistema imune, na regulação das funções hormonais, e é importante que ela esteja em níveis ótimos. O que é um nível ótimo? Um pouquinho acima do nível ideal ali do laboratório, que é a partir de 20. Então, entre 30 e 50, entre 50 e 70, dependendo do teu perfil, pode ser que a gente precisa ajustar dosagens para que o seu corpo funcione adequadamente com a vitamina D com um estoque mais interessante. Existem outras vitaminas e minerais que também são muito importantes. O zinco, selênio, ferro, magnésio, são nutrientes essenciais porque são cofatores para a produção dos seus hormônios. Então, mais uma vez, às vezes a glândula está bem, ela não tem problemas, ela não tem uma inflamação autoimune, ela não tem um nódulo, mas ela tem falta de nutriente, aí ela limita o seu potencial, a sua performance de ação. Ômega 3 é extremamente importante para o funcionamento adequado da tireoide e existem fontes interessantes de ômega 3 que você pode ir incluindo na sua alimentação antes de pensar na suplementação do comprimido. Então, peixes de boa qualidade, castanhas, castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas, né, semente de abóbora, girassol, abacate, todas essas são fontes interessantes de ômega 3 que você precisa ir também acrescentando no seu dia a dia para que o teu corpo comece a absorver de fontes diferentes. E em falar em alimentos ou em questões ambientais, existe uma situação que pode atrapalhar um pouco a função dessa glândula, que são os disruptores endócrinos. Todas as glândulas são áreas extremamente sensíveis do nosso corpo, mas a tireoide ela está um pouco mais diretamente ligada, né, com essa absorção do ambiente externo. Então, talvez ela sofra um pouco mais rápido, né, esse impacto do que o ovário, do que a adrenal, né, entre outras glândulas. E o que são os disruptores endócrinos? São substâncias que vêm através de poluentes, então agrotóxicos, poluentes do ambiente, do ar, da água contaminada, dos cosméticos, metais pesados, enfim, substâncias químicas e que no nosso corpo eles podem atrapalhar a função de alguns hormônios, eles podem lesar as glândulas ou eles podem simular a ação de outros hormônios, muitas vezes estimulando exageradamente alguns setores, como a mama, por exemplo. Tá? Então, os disruptores endócrinos são hoje uma fonte de grande preocupação em todas as áreas da medicina, porque a gente vive num ambiente extremamente contaminado. E a gente precisa começar a aprender a selecionar melhor o que a gente come, o que a gente entra em contato, porque isso faz toda a diferença em como o nosso corpo está funcionando, e em termos de qualidade, mas também em termos de prevenção de doenças, tá? Então, em um outro momento, eu posso falar um pouco mais sobre os disruptores endócrinos, porque é um tema um pouquinho mais denso, e eu preciso trazer algumas ilustrações para que você entenda um pouco melhor o impacto que existe desses produtos hoje no nosso organismo. Até porque a maioria das coisas que a gente consome, elas não são frescas, elas são, de certa forma, industrializadas, tem corantes, tem conservantes para render um pouco mais, para durar um pouco mais a validade.
Então, isso muitas vezes pode trazer repercussões negativas para o teu organismo e você nem está sabendo, tá? Então, gente, basicamente era isso que eu queria trazer sobre a tireoide, né? Uma pequena nuance aqui, uma pequena pincelada sobre a importância dessa glândula dentro da saúde da mulher. E eu tenho certeza que a partir de agora, o seu check-up ginecológico ele vai ser diferente, ele vai ser muito mais rico de informações, porque você vai acrescentar vários outros exames, vai poder discutir com o seu médico, entender melhor o que que você pode fazer no dia a dia para melhorar as funções das suas glândulas, a função do seu corpo e melhorar a tua saúde aí, pensando na longevidade saudável. Até a próxima.